Olá, bem-vindo de volta, você sedento de sangue, a mais um dia ensanguentado nos campos de batalha de Vrax. E hoje nós vamos falar sobre algo que aconteceu atrás das linhas inimigas, aliás, no alto comando das linhas inimigas, como o Lord Zufur, o senhor dos Skulltakers. Os Skulltakers são uma warband, um grupo de super soldados caóticos, seguidores de Khorne, descendentes dos antigos devoradores de mundo e completamente enlouquecidos pela raiva cega de Khorne e pela sede de sangue. E agora, quem comandava as linhas inimigas e a defesa em geral em Vrax era Zufur, o comandante dessa legião, desses super soldados caóticos. Bem, legião eu tô exagerando, né? Legião seria 100 mil super soldados, não é isso, é bem menos que tinha aqui, mas ele era o comandante principal dessa warband, descendente da antiga legião dos devoradores de mundo, e ele assumiu o controle dos defensores vraxianos aqui no planeta. E eu sei o que você, meu caro cidadão imperial com coração puro, está pensando nesse momento. Peraí, tu vai fazer um episódio falando sobre os heréticos? Tudo que eu preciso saber é onde botar o meu tiro para que esse desgraçado morra. Parabéns, você tem muito futuro na Guarda Imperial pelos próximos 10 segundos que tu vai sobreviver no campo de batalha. Parabéns, recruta. E eu sei o que você, recruta, está pensando. Você quer saber como a mudança no comando maior dos traidores afeta as nossas tropas no chão, afeta os soldados de Krieg, os verdadeiros heróis da história, até então, aqui no planeta de Vrax. Bem, como vou explicar a diferença e as mudanças que aconteceram lá dentro daquela fortaleza, na cidadela principal dos traidores, onde ficava o cardeal, o comando maior dele, o seu ciclo próximo de confiantes, que no caso seria o pessoal que antes eram os comandantes da guarda, o pessoal influente aqui do planeta, e que obviamente tinha uma certa noção tática por ter conseguido equiparar as tropas da PDF do planeta e a milícia recém-recrutada em pouco tempo a uma das maiores forças de combate que o Império tem a oferecer, a Death Korps of Krieg, e conseguiram postergar o cerco e manter esse campo de batalha ativo por muito mais tempo que foi esperado dos defensores vraxianos. E agora, com essa mudança, eu acho que o jeito mais fácil de tu entender como os defensores se degeneraram para o caos e mudaram o seu comportamento é com um exemplo. Vamos voltar àquela situação a que aconteceu no vídeo anterior, quando a primeira Line Corps invadiu a região ao norte, facilmente tomando a colina. Muitos inimigos abandonaram suas posições e eles conseguiram avançar rapidamente e apoiar as outras Line Corps e os regimentos de sítio para tomar os pontos altos e a região que foi denominada a Colina do Enforcado, porque agora eles poderiam atacar pelo flanco, pela região do norte, além da região ao oeste. Então seriam duas frontes contra o terreno elevado, que se caísse, eles iriam ter uma fácil observação das armas pesadas e das posições inimigas ao redor da fortaleza principal, a última cidadela na região de Vrax. Quando a notícia que a primeira Line Corps conseguiu o território rapidamente e uma penetração ao norte das linhas, foi incumbido ao terceiro regimento de sítio se destacar do resto da Line Corps e atacar o mais rápido possível aquela região elevada denominada Colina do Enforcado, para apoiar os soldados de infantaria que não conseguiram o apoio do tanque, os soldados dos Death Rider que tinham se
sacrificado para tentar ganhar o máximo de terreno e criar uma destruição e dificuldade na movimentação do inimigo atrás das próprias linhas, eles deveriam utilizar esse período, essa janela de tempo, para pressionar o ataque e chegar o mais rápido possível pelo norte, naquela posição elevada, e conquistar a colina. O porém é que essa região elevada era onde o inimigo estava concentrando a sua atenção. Então ali eles recebiam sempre novos reforços, era o local onde mais tinha concentração de artilharia inimiga, e as melhores unidades inimigas foram movidas para cá porque não houve ataque em outros pontos da fronte. Então eles retiraram, eles sacrificaram defesas de outros pontos para fortalecer a Colina do Enforcado. Não só a Colina do Enforcado, mas a região ali toda, a região alta, elevada ao norte da cidadela. E agora, com o ataque vindo de duas direções, foram também utilizadas o poder de fogo das titãs para destruir algumas armas pesadas e posições defensivas dos inimigos, além de impedir qualquer movimentação de tanques ou veículos blindados que os defensores talvez ainda tivessem, e também fazer esse terreno ficar perigoso demais para os Astarte traidor, os super soldados traidor, botar a cabeça, porque por melhor que seja a armadura de energia, uma arma de uma titã vai transformar ele em poeira. E os soldados da infantaria, então, do regimento de sítio, foram movidos para cá o mais rápido possível em veículos blindados. Infelizmente, essa região ainda estava cheia de armadilhas de tanque, fazendo com que a infantaria tivesse que sair muito precocemente dos veículos blindados e mover a pé através de um terreno previamente destruído e desprovido de cobertura, fazendo com que muitos dos seus números morresse por tiros de artilharia bem colocados ou por metralhadoras inimigas que não conseguiam ser silenciadas porque os tanques não conseguiam chegar próximos o suficiente para manter um fogo de supressão. Mas não eram soldados de infantaria qualquer que estavam atacando essa posição, são homens de Krieg, os soldados mais leais do Império, e tu acha que simplesmente porque o inimigo tá atirando neles com uma metralhadora, eles vão parar de correr? Achou errado. Eles continuaram avançando, dominando posição por posição, utilizando tiros de laser preciso contra as posições inimigas, avançando lentamente, cortando arame farpado, utilizando granadas para dominar bunkers e posições avançadas, e apesar de baixas altas, que é meio que padrão já para os soldados de Krieg, eles continuaram avançando em direção ao terreno elevado da Montanha do Enforcado. E no segundo dia, os soldados ficaram numa posição logo abaixo da última linha defensiva, antes da fortaleza maior em cima desse ponto elevado, denominado Colina do Enforcado. E tu pode eu já falei algumas vezes, mas por que eles chamam de Colina do Enforcado? Bem, nessa terceira noite, os soldados dos traidores colocaram... Aliás, eles já fazem isso há vários dias, várias semanas, na verdade, desde que os soldados de Krieg começaram a atacar esse ponto e pressionar essa área. Os traidores utilizaram o topo da fortaleza para botar e jogar os soldados de Krieg ferido que tinham sido capturados em conflitos anteriores. O soldado de Krieg vai lutar até a morte, mas se ele ficou inconsciente, digamos por perda de sangue ou alguma coisa, os inimigos levavam ele para interrogatório. Nenhum soldado de Krieg falou nada para esses malditos traidores, então eles simplesmente enforcaram eles aqui. Alguns eles não enforcaram pelo pescoço, eles amarraram as mãos e as pernas e soltaram eles de cabeça para baixo, sem comida e sem água, para morrer de inanição depois de dias e dias de sofrimento. E os inimigos cometeram um enorme erro. No terceiro dia desse ataque, como eles queriam mostrar que esses soldados de Krieg iam acabar enforcados nessa colina, eles acenderam enormes luzes iluminando as posições defensivas.
coisa que os Vraxianos jamais fizeram até então. Todas as noites, eles utilizavam o mínimo de iluminação possível para evitar que as posições fortificadas deles fossem identificadas e destruídas por artilharia. Mas agora que a colina do enforcado estava toda iluminada com holofotes jogando para as defesas, a artilharia de Krieg, os morteiros avançados dos regimentos de sítio apontaram para aquelas áreas e começaram a bombardear com uma precisão incrível, matando soldados defensores que utilizavam metralhadoras e bolters pesados, permitindo que a infantaria continuasse o avanço mesmo à noite. Foi um avanço custoso. Os soldados de maior patente, os comandantes, os coronéis, os sargentos, começaram a puxar o ataque aqui dessa região norte, e eles levaram tiros explosivos. Quando eles conseguiam dominar uma posição, os Vraxianos utilizavam várias granadas agora para tentar impedir, porque os Vraxianos eram os mais bem equipados, então eles também possuíam granadas de fragmentação, dificultando bastante o avanço. E um dos regimentos, a 15ª Companhia, agora reduzida a apenas 30 soldados, com todos os seus comandantes mortos, chegou à base dessa colina do enforcado e da fortaleza principal. Eles colocaram uma carga explosiva do lado da parede, detonaram a carga e começaram a invadir aquela fortaleza, apenas para ver os inimigos entrar em um pânico total e começar a se retirar desordenadamente. Um ou outro tentava lutar com os soldados de Krieg no mano a mano, mas a maioria deles, quando os soldados de Krieg chegaram na sua posição defensiva, simplesmente abandonou o posto e ou se entregou sem lutar, jogaram as armas no chão e se entregaram, ou saíram correndo para ser fuzilados pelos soldados de Krieg ou pela artilharia que continuava dando uma barragem de supressão nessa área. Nunca antes os Vraxianos tinham feito uma retirada ou se rendido tão facilmente quanto agora. Apenas os 30 soldados desse regimento dominaram a fortaleza inteira, praticamente sem resistência. Lá em cima, eles se prepararam, começaram a se unir com outros regimentos que foram chegando e prepararam as defesas para o contra-ataque Vraxiano, que não vinha. Nunca, em nenhum momento do sítio até então, os Vraxianos não responderam a uma penetração das linhas defensivas com uma tentativa de retomar a posição, porque os soldados de Krieg estariam exaustos, com pouca munição, a artilharia do Império não poderia atirar nessa área para não matar os próprios homens. Era o momento ideal para um contra-ataque. E apesar disso, os Vraxianos não vieram. As horas se passaram no dia, eles continuaram fortificando e retomando essas posições, ampliando essa penetração, e conforme eles avançavam em outras áreas, o inimigo também se rendia em massa. O que é isso? Os Vraxianos se rendendo. E lá em cima, na colina do enforcado, eles resgataram quem eles conseguiram resgatar, eles tiraram os corpos e deram a eles um enterro próprio, e lá em cima eles levantaram a bandeira dos soldados de Krieg e do Império da Humanidade, demonstrando seu dever cumprido. Obrigado, soldados de Krieg, pelo seu contínuo sacrifício à glória do Império. E o que estava acontecendo? Por que os Vraxianos desistiram tão facilmente de uma posição estratégica e tática que botaria em risco a defesa e a sobrevivência aqui no planeta? Bem, os Vraxianos atuais estavam bem abaixo da média do que eram os Vraxianos quando comandados pelaquele ciclo interno do Cardeal, pelos ex-comandantes e os líderes locais aqui, que tinham obviamente uma experiência e um bom entendimento de tática, além de manter um treinamento quase que militar num nível tão bom quanto os soldados de Krieg, porque até então os Vraxianos
raramente se rendiam, muito menos fugiam desesperadamente. Eles costumavam lutar até a morte, de uma forma muito ordenada e muito organizada. Porém, agora, eles pareciam realmente uma milícia desorganizada, cada um por si, com mais medo da própria morte do que lutar por uma causa justa. O que estava acontecendo? Bem, inicialmente, os Vraxianos, a maioria pelo menos, acreditava realmente nas palavras do Cardeal, que ele era um tipo de Messias, que ele veio para o planeta para salvar eles e salvar a humanidade dos demônios e da corrupção que tinha caído no Império em geral. Eles acreditavam cegamente que a causa deles era justa. Se aqueles Vraxianos estivessem lutando pelo Império, digamos contra uma horda de alienígenas, eles iriam ser considerados como heróis. Mas infelizmente eles estavam lutando contra o Império por uma causa errada. É triste, eles tinham boas intenções, mas boas intenções com o motivo errado no final. E conforme os anos foram se passando, o Cardeal foi ficando mais e mais enlouquecido e os seus discursos começaram a mudar, e quando chegou ali as forças do caos, alguns foram facilmente influenciados e entraram para a corrupção caótica. Outros nem tanto. Eles mantinham ainda uma ideia, um desejo meio que inocente de que eles estavam fazendo uma coisa justa, lutando pelo que era certo, pela glória do Império, e que os soldados que estavam lutando contra eles foram influenciados por forças erradas. É difícil perceber o próprio erro, mas eles acreditavam mesmo nisso, e fanaticamente aqueles seguidores de Chafin faziam o possível para espalhar as palavras do Cardeal, dar uma certa esperança e um motivo para os soldados humanos que lutaram até então. E as informações que foram adquiridas aqui a seguir não são informações de conhecimento público, então eu preciso, por nota da Inquisição, falar sobre isso. Bem, com os prisioneiros de guerra nessa época aqui, eles foram... aliás, os soldados de Krieg não tinham como processar esses prisioneiros. Processar, que eu digo, é julgar ou condenar ou colocar num lugar. Não tinha uma cadeia nessa região em Vrax, porque nunca foi preciso, porque nunca teve prisioneiros de guerra em grande quantidade. Geralmente, um pequeno número de soldados vraxianos que era capturado, às vezes ferido, os soldados de Krieg retiravam eles do campo de batalha, faziam o tratamento apenas para tirar informações. Geralmente eles eram fuzilados depois, ou alguns, muito raramente, mais no começo da batalha, foram colocados a serviço das Labor Corps, que é quase que como uma força de trabalho escrava que trabalharia sem parar. A ironia, alguns dos soldados de Vrax vieram dessas Labor Corps e eles estavam lutando para ter uma vida melhor. Se eles foram capturados, eles voltaram para Labor Corps. Então é um trabalho forçado, um regime ali, não vou dizer de total escravidão, porque o escravo não é tão maltratado quanto as Labor Corps. Não tem noção como eles sofrem. Se eles comem uma vez por dia, é muito. Geralmente eles recebem meia ração e olhe lá. E eles são esperados a morrer trabalhando. E eles não são vistos, eles são vistos como menos que um animal, essa Labor Corps. Então, esse pessoal que foi capturado, felizmente, agora que o 88º Exército de Sítio era o 88º Exército Inquisitor de Sítio e tinha os inquisitores ali. Não se preocupe, soldados da Death Corps, os prisioneiros vão estar em boas mãos. Os inquisitores têm amplo acesso a grandes cadeias e locais e planetas penitenciários, onde eles poderiam facilmente processar, interrogar e julgar
qualquer um desses prisioneiros de Vrax. E não se preocupe, a Inquisição sempre respeita os direitos humanos. Lembrando que quem trai o Império não é considerado um ser humano. Mas ok, então fica aberto aí para sua imaginação o que eles fizeram para conseguir as informações sobre o que se sucedeu na cadeia de comando dos traidores. Bem, tudo começou com uma pessoa, aliás, um super soldado muito sedento de sangue, o Lord Zufur dos Skulltaker, um descendente de uma antiga legião chamada Devoradores de Mundos, que se tu viu o vídeo do Angron, tu deve conhecer. Eles utilizam uma antiga Arctech, uma tecnologia muito arcaica, que é colocada diretamente no sistema nervoso e faz eles ficarem com raiva, com ódio o tempo todo. E isso faz deles os filhos favoritos do deus da raiva, do ódio e do derramamento de sangue, que é Khorne. Então, esse campeão de Khorne guiava aqui os super soldados, os berserkers, que são aqueles que não têm nenhum valor à própria vida e só vão por aí para derramar sangue pela glória do deus do sangue. Esse comandante dos Skulltaker, o Lord Zufur, ele veio para o planeta com um objetivo e um objetivo apenas: prolongar ao máximo o derramamento de sangue e o sofrimento dos mortais. E se para isso ele precisasse matar os mortais que tentassem se render, ele mataria independente de quem seja, porque o deus do sangue, o Khorne, não se importa de onde o sangue flui, desde que ele caia. Então, quem ele matar não importa, desde que eles matem. Por isso que o caos é ruim, tá entendendo? Se caos é ruim, caos não é legal, não vai pra isso aí, bobagem esse negócio. Mas o Lord Zufur, completamente enlouquecido pelaquela Arctech na cabeça e pela influência do caos, decidiu fazer a guerra do jeito dele e garantir que os mortais iriam lutar o máximo possível, e se não fosse os mortais, ele iria trazer aquelas crianças do seu deus, os demônios de Khorne, para lutar no planeta de Vrax, custe o que custar. E inicialmente ele começou a atacar as outras warbands, os outros grupos de seguidores de Khorne. Como assim? O pessoal de Khorne tem uma coisa: honra marcial. Então, se um líder de um dos warbands declara um duelo contra o outro, é meio que obrigatório ele aceitar, ou o campeão daquela warband também vai aceitar. E o que o Lord Zufur fez foi pegar a segunda maior das warbands dos seguidores de Khorne e declarar um duelo de honra tanto com o líder quanto com o campeão dessa warband, dominando ela. E agora os outros super soldados se ajoelharam perante o seu novo líder, porque o Zufur, além de ser absurdamente agressivo, ele também é maior e mais forte que um super soldado convencional. E as outras, as outras warbands de Khorne começaram a seguir ele por essa demonstração de agressividade e violência. Os diplomatas dos orcs aprovam isso aí. Bem, agora que ele tinha os outros berserkers de Khorne sob seu comando, ele era uma das forças do caos mais poderosas no planeta. Ele ainda prestava um certo, assim, fingia que obedecia às ordens do pessoal do Cardeal, mas bem a verdade, eles faziam o que bem entendiam. Cada uma das legiões do caos aqui, na real, fazia o que bem entendia. Os seguidores de Nurgle pilharam os estoques subterrâneos para roubar as armas químicas.
os seguidores de Khorne atacavam e lutavam aonde eles queriam, muitas vezes matando até os próprios aliados, fazendo esculturas de ossos com caveiras assim nas defesas inimigas, fazendo marcações de sangue nas paredes e fazendo rituais em glória ao Deus do Sangue, matando qualquer ferido ou prisioneiro que eles conseguissem botar a mão, porque eles não aceitam fraqueza e eles matam por matar, na real, para derramar o sangue em homenagem ao Deus do Sangue. Bando de louco, porque caos é loucura. Mas, ok, é isso que o caos é, e é isso que eles faziam. E o Zulfur, como todo seguidor de Khorne, não tem muita paciência. Então esse negócio de fingir que obedece ordem e não arrancar a cabeça desse cardeal tava deixando ele completamente louco, porque não precisa de muito para deixar um seguidor de Khorne enfurecido e cortando cabeças por aí, mas ele precisava ganhar mais poder. Não bastava apenas os seguidores de Khorne. Se os outros soldados caóticos achassem que eles estavam sendo mais um empecilho do que uma ajuda, eles poderiam ser derrotados. Então ele tinha que saber jogar o grande jogo e conquistar mais força para si mesmo. O próximo passo dele foi conquistar o apoio dos Santificados. Os Santificados é um warband, um grupo de super soldados descendentes dos Wordbearers, dos portadores da palavra de Logar, e como um bom portador da palavra, o que eles tentam fazer quando eles entram no planeta é espalhar o máximo possível a religião e o culto do caos, criar portais para o imaterial e trazer aquelas criaturas maravilhosas que os mortais chamam de demônios, que comem almas. Então, não, cara, é um pior que o outro. Todo mundo no caos é completamente insano. E esses aqui são invocadores de demônios. E fazer um duelo de honra não garantiria que eles seguissem ele eternamente. Aliás, podia até criar um rancor e eventualmente eles poderiam tentar atrair eles. Então, para ganhar a lealdade desses santificados, desses Wordbearers, ele precisava de um acordo. E o que os Wordbearers valorizam? Eles querem invocar demônios. E então, olha, nós temos um objetivo em comum. O Zulfur quer invocar demônios de Khorne, então por que não vocês me ajudam? A gente oferece para vocês sacrifícios. Todos os mortais que a gente conseguir botar a mão, vocês podem sacrificar para que um demônio possua o seu corpo e crie e fique aqui no mundo material. E os Wordbearers, beleza, isso é parcialmente legal, mas a gente não vai te obedecer só por isso. Então o Zulfur decidiu trocar com eles um conhecimento arcano de um nome, o verdadeiro nome de um demônio de Khorne. Não só um demônio qualquer, um príncipe demônio de Khorne, o mais elevado dos seguidores de Khorne, que guarda o próprio trono das caveiras. Era uma coisa que os santificados jamais poderiam recusar. Ter o conhecimento de um nome de um demônio permite que eles façam esse demônio obedecer à sua vontade. Eles conseguem praticar os rituais e utilizar a força dessa criatura para qualquer fim que a cabeça caótica deles desejar. E esse demônio se chamava Angrath. E esse demônio Angrath era o guardião do trono das caveiras. Trazer essa besta para Vrax era o ápice da carreira dos santificados, e eles iriam fazer isso custe o que custar. Em troca dessa informação, eles aceitaram seguir o Zulfur em qualquer coisa que ele quiser. Beleza, então, agora ele tinha mais um dos grupos dos traidores na sua mão. Faltava
a Alpha Legion. A Alpha Legion, eles faziam meio que bem queriam, então tu tinha que meio que dar um jeito de conversar com eles e conseguir a lealdade deles. Um duelo com a Alpha Legion, tu só vai trocar a cabeça da Hydra. Aí eles têm um ditado que se tu mata um, dois aparecem. Então não adianta tu matar ele, porque tu não vai conseguir a lealdade deles. Aliás, provavelmente vão te trair se tu fizer isso. O que ele conseguia fazer era um acordo com o Lord Arcus, o chefe da Alpha Legion aqui no planeta. O Lord Arcus conversou então com o Zufor e eles decidiram chegar num acordo. A Alpha Legion iria continuar fazendo o que a Alpha Legion faz. Eles iriam ajudar os seguidores de Khorne a criar um portal para o imaterial para atrair os demônios de Khorne para o planeta. E em troca, eles iriam entregar para ele a cabeça do Cardeal. Na verdade, eles iriam deixar o Zufor matar o Cardeal, porque o pessoal de Khorne gosta de matar as coisas pessoalmente, mas eles iriam acabar com toda a guarda pessoal, os seguidores de Shafen aqui que eram fiéis a ele, e todos aqueles que lutavam pelo Cardeal iriam morrer. Em troca, o Zufor iria ser colocado no seu trono de caveiras e iria dominar tudo no planeta, e a Alpha Legion iria ser seus aliados, iriam ficar na surdina, porque a Alpha Legion não se importa em ser o maior, eles se importam apenas em fazer o que a Alpha Legion gosta de fazer. E o Zufor, na inocência, fez um acordo com o Arcus, o Lorde da Alpha Legion. Então o Arcus exterminou todas aquelas forças defensoras fiéis do Cardeal, os antigos seguidores de Shafen, aqueles que botavam ordem quase como se fossem comissários nos soldados traidores, foram eliminados, e com uma grande facilidade. Só que a Alpha Legion faz o que a Alpha Legion faz. Eles também, ai que azar, mataram os comandantes militares que até então tinham feito um ótimo trabalho em coordenar os defensores. Olha só que pena, que triste, lamentável, mas nenhum deles deu para salvar, eles eram todos fanáticos pelo Cardeal. Nós tivemos que matar cada um deles e a gente atirou nos corpos só para garantir que eles estivessem mortos. Triste, triste, lamentável. Por que isso? Porque os seguidores de Khorne não têm um pingo de paciência para governar as tropas mortais. A Alpha Legion já estava efetivamente há anos mandando e desmandando nos mortais do planeta, só que eles consideraram aqueles comandantes humanos competentes demais, eles eram muito bons, mais do que o esperado, então eles precisavam eliminar esses caras caso o Zufor quisesse deixar eles no comando em vez da Alpha Legion. Então agora a Alpha Legion vai conseguir manter fazendo o que eles fazem, roubando as coisas que tinha nos arsenais e fazendo o seu próprio cronograma, atacando aonde eles querem, matando quem eles querem, sequestrando quem eles querem, convertendo algumas pessoas em seus operativos, coisas da Hydra. A gente não se mete, não é bom conhecer muita coisa sobre como funciona a Hydra Dominatus, a Alpha Legion. Então agora eles iriam viver meio que aliados ao Zufor, mas não diretamente no poder. Então tudo bem, eles mataram os seguidores de Shafen, eles mataram aqueles mais leais ao Cardeal e eles permitiram que o Zufor tivesse uma audiência mano a mano, se é que tu me entende, com o Cardeal. E o que aconteceu com o Cardeal, que agora já há anos estava enlouquecido e falando um monte de bobagem e profecias do fim do mundo? Bem, a cabeça dele vai adornar o novo trono que o Lord Zufor criou para si mesmo sentar em cima. Ele criou um enorme trono de caveiras daqueles antigos seguidores do Shafen, e o corpo dele e o sangue dele vão ser utilizados para formar
parte da estrutura do portal de ossos que vai ser feito para atrair aqueles seguidores de Khorne para o mundo de Vrax. Então, triste fim para o cardeal, que antigamente dizia que ia fazer uma cruzada para limpar o império das influências demoníacas. Irônico que o corpo dele agora vai ser usado como um adorno de um símbolo demoníaco e o resto que sobrou vai ser... a cabeça vai ser usada para isso e o resto que sobrou vai ser utilizado para fazer um portal para atrair essas criaturas do imaterial para o mundo de Vrax. E, se você está lembrado também, o cardeal antigamente tinha um seguidor bem fiel que era um adorador do caos há muito, muito tempo, o Deacon Mamoon. E o Deacon Mamoon, ele foi o que fez o cardeal acabar entrando no caos. Não se sabe se ele já era um adorador caótico desde o início ou se ele somente tinha lido livros proibidos e tinha um conhecimento que não deveria ter sobre as forças caóticas, mas o Deacon Mamoon sempre teve tendências para seguir o caos e a Alpha Legion decidiu não matar ele. Ele começou a seguir Nurgle e ele começou a acompanhar os seguidores de Nurgle naquele terreno infectado e eventualmente, devido aos sacrifícios e à possibilidade de ele ter transformado parte do planeta num jardim do Pai das Pragas, Nurgle abençoou o Deacon Mamoon com a maior honra que um deus do caos dá a seus seguidores. Ele transformou ele num demônio, não um demônio qualquer, um grande não limpo, essa criatura bonitinha aqui na direita. Então o Deacon Mamoon eventualmente vai se transformar no corpo mortal de um grande demônio de Nurgle. Bem, para um seguidor do caos, isso é o ápice da carreira. Para qualquer pessoa racional, isso é loucura. Não, caos é ruim pela milésima vez. Bem, e agora, com essas mudanças totais no comando, os seus generais e os comandantes que organizavam aqueles recolocamentos de tropas rápidas, contra-ataques blindados, utilizavam as reservas quando necessárias, botavam os soldados nos eixos, mantinham um rígido esquema de treinamento e mantinham os soldados sempre ativos e em prontidão e evitavam qualquer comportamento que botasse em risco a situação, tipo ali de iluminar a região da Colina do Enforcada e permitir que os inimigos destruíssem as armas pesadas por causa das próprias luzes que eles acenderam à noite. Esse tipo de coisa, esse comando não existe mais. Então agora os antigos defensores de Vrax realmente são uma milícia desorganizada, sem um comando maior, geralmente de tropas rapidamente só deram uma arma para eles com a roupa do corpo, botaram uma máscara na cara e mandaram para o campo de batalha. Essas pessoas sem nenhuma habilidade e treinamento formal eram bem inferiores aos antigos defensores de Vrax. Existiam ainda alguns de elite nessa formação, mas os que ainda mantinham um pouco de sanidade e não foram totalmente tocados pelo caos, tentaram se render aqui para Deathcore, apenas para se ver nas mãos dos inquisitores. Não sei o que é melhor, cara, mas alguns pode-se dizer que foram perdoados a apenas trabalhar por toda a vida numa Labor Corp. Outros foram perdoados com a misericórdia do imperador de receber um tiro na testa, enquanto outros não foram perdoados e sofreram uma torturosa e bem dolorosa morte, muito lenta, por vários anos às vezes, nas mãos dos inquisitores. Os inquisitores têm um jeito de torturar que é além da imaginação nossa atual. Alguns desses, para torturar, eles fazem uma lobotomia. Eles tiram a parte consciente do cérebro, deixando apenas a dor
e a tristeza e alguns movimentos do corpo e transformam aquela antiga carcaça humana em um servitor. Digamos, o servitor é quase como um robô com um pedaço humano, só que com o cérebro retirado boa parte dele para usar apenas o que precisa. Então, digamos que tu precisa de alguma coisa para abrir a tua cortina, tu vai ter um servitor que vai abrir a cortina e fechar a cortina. É só isso que esse servitor consegue fazer. Graças às reduções da parte orgânica do corpo, eles precisam do mínimo de água e suprimento. Normalmente, o próprio corpo recicla as fezes e a urina e ele consegue se manter por décadas sem tu colocar alguma coisa ou dar alguma manutenção. E esse servitor, 24 horas por dia, porque eles não dormem, vão sentir dor, vão sentir desespero e vão sentir muito sofrimento. Porque é um jeito que os inquisitores têm, os adeptos mecânicos também, de manter ligado as pessoas que fazem algo contra o Império. O destino de quem trai o Império é pior do que a morte. Bem, e o Lord Zulfor, é que eu confundo, o da Alpha Legion é Arcus, que é um nome muito mais bonito, e o Zulfor, que é o dos Wordbearers aqui, ex-Wordbearers, né, que agora os Skulltaker, os seguidores de Khorne, estava no ápice, no auge do seu poder. O objetivo dele era claro, fazer o sangue fluir por mais tempo possível e na maior quantidade possível. E se os defensores mortais não eram capazes de manter a guerra, ele iria invocar dos seguidores de Khorne do outro lado uma força capaz de manter o derramamento de sangue e o sofrimento no mundo de Vrax. Ele iria criar um portal diretamente para o reino de Khorne e transformar esse mundo no mundo demoníaco de Khorne, coisa que os seguidores de Nurgle talvez não concordassem, mas até pode ser que esse foi o plano da Alpha Legion desde o começo, botar uns contra os outros. Porque a Alpha Legion, a gente não sabe se eles trabalham pro caos ou se eles trabalham pro Império. É difícil saber. A Alpha Legion faz coisas que às vezes é meio idiota e faz coisas que é extremamente lesiva. Às vezes eles ajudam o Império, às vezes eles são contra o Império. Não dá pra saber. A Alpha Legion é estranha, quase que do mesmo jeito que os Dark Angel. Eles fazem o que eles querem fazer, então não dá pra saber ao certo o que esperar desses caras. Pode ser que tudo isso aqui foi um grande plano para botar os seguidores de Khorne contra os seguidores de Nurgle e enfraquecer as forças caóticas. Pode ser que eles só foram improvisando conforme as situações fossem acontecendo e eles realmente querem enfraquecer o Império o máximo possível. Não sei dizer ao certo, pode ser que eles só estão nem aí para tudo isso e só querem se beneficiar e crescer a sua influência e o seu poder. Difícil saber novamente quando a gente fala sobre a Hydra. E para os soldados de Krieg lá fora, olhando a cidadela agora à distância, eles não tinham nem ideia do que estava acontecendo lá dentro. Eles tinham tomado as posições altas e os inimigos pareciam estar cada vez mais fracos. O Lord Inquisitor Hector Rex mandou eles quebrar as linhas inimigas e eles estavam quebrando as linhas inimigas. No livro de Krieg, isso aí é um trabalho bem feito, missão cumprida. Levaram anos até que essas informações que eu trouxe aqui para vocês foram descobertas, como aconteceram através de vários relatos das pessoas capturadas nesse tempo aqui, nesse último ataque, encirculando a fortaleza final, o último bastião de defesa inimiga, a cidadela de Vrax. E no próximo episódio, infelizmente uma notícia boa vem junto com uma notícia ruim. No próximo episódio, o nosso Lorde Inquisitor vai receber uma carta, olha, que ele preferia não ter recebido, porque quando tu tem muito poder,
Olha, pessoas em locais altos vão às vezes tentar te derrubar. Tinha um ditado que a maior árvore da floresta também é a primeira que o machado do lenhador vai atingir. Então, quando tu cresce mais que os outros, sempre vai ter alguém que vai querer te derrubar. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom e o Imperador protege.